Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 36. Lucas 24, a partir do verso 36, diz assim: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E porque não acreditaram, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as minhas testemunhas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. É o contexto, irmãos, dos dois homens que estavam no caminho de Emaús. Quando Lucas vai falar que Jesus aparece no meio deles quem? Aqueles que estavam no caminho de Emaús e um tanto pesarosos pelo que tinha acontecido na sexta-feira da paixão. E de repente aqueles homens são surpreendidos com um forasteiro que eles não identificaram. O próprio Senhor ali estava no meio deles, já ressurreto. E depois o Jesus aparece para os seus discípulos. E ali vai ter um encontro com eles. Imaginemos a surpresa extraordinária que os discípulos tiveram. Porque a sexta-feira e o sábado se revelaram extremamente convincentes. Jesus havia morrido. E as horas da sexta-feira se passavam, as horas da noite. E depois, todas as horas do sábado, a morte parecia ter realmente vencido e Jesus talvez fosse um bem-intencionado, talvez ele fosse um profeta, talvez ele fosse um rabi, um mestre, mas não mais do que isso. É o domingo da ressurreição que inverte essa lógica e revela que Jesus Cristo, de fato, era quem ele vinha dizendo que era, o Messias enviado, aquele que a Escritura havia prometido como o remidor, o redentor dos homens, e que haveria de padecer conforme a Escritura, mas que também ressuscitaria conforme a Escritura preconizava. Naquele momento, portanto,
Jesus ele aparece para os seus discípulos e alegra os seus discípulos, embora eles no primeiro momento ficassem atemorizados, achando que fosse um fantasma, achando que fosse um espírito. Mas ele ressuscitou de fato. Não era um espírito, não era um fantasma, não era uma ilusão. A ressurreição de Cristo, ela é o evento mais extraordinário que já aconteceu na humanidade, acompanhando a própria encarnação do Verbo. Se tem duas bênçãos extraordinárias, dois grandes presentes que Deus deu ao mundo, foi primeiramente a encarnação, quando ele deixa a glória e se torna um de nós e anda conosco, e também quando ele ressuscita. A encarnação revelou um Deus ocupado com os homens, um Deus que estava na glória, protegido, distante, sem nem ser ameaçado, sem ser tocado pelos homens, e quando ele decide encarnar, ele se envolve com os dramas humanos. É um Deus conosco, é um Deus que anda, que caminha e que pisa na terra dos viventes. E a ressurreição, o presente que ali está, é de que a morte, que é a grande inimiga dos homens, pois nada é pior do que a morte para o ser humano. A morte significa separação, fim da história. Famílias são separadas por causa da morte. Filhos nunca mais verão os seus pais por causa da morte. Ninguém quer morrer. A Escritura Sagrada diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. O homem, pois, tem anseio por vida, instinto de vida. O homem quer viver. Tudo ele faz para viver. Uma vez o Drauzio Varela, dando uma entrevista, ele disse que a coisa mais comum que ele pegou, e ele é um médico oncologista, trata de câncer, ele disse que o mais ele pegou nos muitos anos de carreira eram pessoas que diziam: se eu tiver um câncer, eu prefiro morrer logo, não quero sofrer. E quando essas pessoas enfermas chegavam no seu consultório, tudo elas queriam fazer para viver. Todo o tratamento, quimioterapia, radioterapia, às vezes até terapias alternativas, aquela pessoa que passou a vida inteira dizendo que preferia morrer rápido do que sofrer com um câncer. E ele disse que, apesar de ter toda uma lógica, toda uma coerência nesse desejo de não sofrer, ele disse na entrevista: o instinto da vida é mais poderoso do que o desejo de não sofrer. As pessoas querem viver, farão de tudo para prolongar a sua vida, porque Deus colocou no coração da sua criatura a eternidade. A morte, ela é uma intrusa na história, não era para o homem morrer. Ele morre como consequência da desobediência no Éden. E por ser algo que não estava no plano original, a morte é um evento estranho, que sempre reagimos com estranheza, com indiferença, alguns até com raiva. Os crentes reagem com tristeza, porque os crentes sabem que a morte não é o fim. A morte é apenas um ponto vírgula. Você sabe que em português o ponto e vírgula é uma pausa maior do que a vírgula. Ela não é um ponto final, a morte. Por isso que nós não nos desesperamos. Por isso que você que tem muito tempo de fé cristã, você nunca viu um cristão agarrado, desesperado, num caixão, querendo ir junto com a sua mãe, com seu pai, com seu avô. Não é uma cena típica dos velórios dos cristãos. O choro está presente, a tristeza está presente, mas o desespero não. Porque nós sabemos para onde vamos, nós sabemos que a morte tem um tempo já contado e que ela foi vencida por Jesus Cristo. E o evento da ressurreição revela isso para nós. A morte tornou-se derrotada, Jesus escarnece da morte quando ele ressuscita. Paulo vai dizer que Jesus, na cruz do Calvário, expôs os seus inimigos, os inimigos dos homens, ao desprezo.
e sobre eles, os inimigos, ele triunfou na cruz. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 14 e verso 15, Paulo vai dizer isso. A morte foi vencida pelo evento da ressurreição. E, além do próprio Senhor, que aparece naquela ocasião para os discípulos, quando ele ressuscita, o que a ressurreição trouxe também para nós? O que nós aprendemos com esse evento narrado no Evangelho de Lucas, quando Jesus está ali com os discípulos, inclusive celebram a refeição, comem um peixe assado com um punhado de mel, e troca palavras com os discípulos, e ora pelos discípulos, e abençoa os discípulos, e faz promessa aos discípulos: olha, permaneçam em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Ele está falando aqui do derramamento do Espírito Santo, que dentro de 10 dias aconteceria naquele evento registrado no livro de Atos dos Apóstolos. O que a ressurreição ensina para nós nessa manhã de Páscoa? Primeiramente, a ressurreição ensina para nós que, por causa dela, Cristo estará sempre em nosso meio. Irmãos, não estamos sozinhos. Nós não estamos nesse espaço imenso, confinado no planeta Terra, lançados à própria sorte e abandonados, sem direção, sem condução, sem meta e sem companhia. O mundo não é um caos. O mundo não é algo desordenado e sem sentido. Não estamos sozinhos. Mesmo aquele que talvez tenha perdido pessoas, e vivemos uma época tão estranha, que houve pessoas que perderam vários membros da sua família. Recentemente, uma moça comentando na rede social dela, perdeu 4 pessoas da mesma família: pai, avô, tio. Tem gente que perdeu pai, mãe e avô numa única leva. Eu trabalhei com uma moça que ela não tinha um parente sequer vivo. Todos tinham, literalmente todas. A família era muito pequena e todos os seus parentes tinham partido. Nem no caso dela, ela estava sozinha nesse mundo, como serva de Deus que ela é. A ressurreição, portanto, ela nos ensina que Ele está em nosso meio. Ele aparece para os discípulos, Ele surge no meio dos discípulos e Ele diz: paz seja convosco. Não só aparece, como ministra paz aos corações que estavam atribulados naquela manhã de domingo, ainda tristes pelo evento da sexta-feira. Ele está no nosso meio. Ele habita no nosso coração. Ele está na sua casa nesse momento. Ele está nas UTIs daqueles que são seus servos e que sofrem nesse momento. Ele está na estrada com aqueles que são seus servos e que estão trabalhando. Ele está com os caminhoneiros, com os motoristas. Ele está em qualquer lugar onde encontra alguém que nele deposita a sua esperança e nele deposita a sua fé. Não sinta-se, portanto, abandonado. Não sinta-se jamais sozinho. Até mesmo homens como Ismael, que não era filho da promessa, Ismael, que era filho de Abraão por causa de uma pressa, uma ansiedade de Abraão, que não aguardou o nascimento de Isaque, este sim, filho da promessa. Quando Ismael sai com sua mãe Agar, eles são expulsos por causa da esposa de Abraão, que não queria que o seu filho Isaque convivesse com Ismael, que era o filho da empregada, filho de Agar, e ela bota os dois para fora, e o nome Agar significa errante em hebraico. Ela vai andar como errante pelo deserto. Nem naquela ocasião ela estava sozinha. O anjo do Senhor fala com Agar, e diz o texto de Gênesis que Deus era com o menino, e o menino cresce no meio das bestas feras, no meio do deserto, se torna flecheiro, se casa e vira pai de uma multidão, pai das nações árabes. Deus estava com ele. Quando Deus está com alguém, toda a diferença se estabelece na vida.
Não estamos, irmãos, sozinhos. E a ressurreição nos lembra isso. A sepultura não foi suficientemente poderosa para assegurar Jesus dentro dela. A pedra é removida, o sepulcro é aberto e ele retorna, ele reaparece, ele ressurge. E essa ressurreição, ela não é utópica, simbólica, ela não é mítica, ela não é um símbolo. A ressurreição de Cristo foi literal, foi física, foi histórica, foi um fato. Houve reações e os discípulos, por causa da ressurreição, ganharam ânimo. Ninguém jamais aceitaria morrer. Paulo foi decapitado por Nero. Pedro teve a sua cabeça, ele foi crucificado de cabeça para baixo, conforme a tradição. Apóstolos foram jogados no óleo quente, no azeite fervendo. Ninguém aceitaria morrer por um sonho apenas. Ninguém aceitaria morrer se eles não soubessem que aquela ressurreição tinha de fato acontecido. Paulo jamais morreria por uma mentira. Pedro jamais aceitaria ser crucificado se não tivesse certeza que ele estaria em breve com Cristo. A ressurreição motivou a atuação dos apóstolos. Por causa da ressurreição, eles enfrentaram leões, enfrentaram imperadores, enfrentaram os apedrejamentos, as espadas. Ela motivou a posição dos apóstolos diante da vida e diante dos adversários. A ressurreição revela que Cristo está conosco. Em segundo lugar, a ressurreição também ensina para nós a vitória da morte, sobre a morte, e também a vitória sobre toda a tentativa de produzir indignidade no corpo humano. Cristo, quando ressurge, não ressurge como um fantasma, como uma alma. Ele vem num corpo glorificado. Ele mesmo fala para os discípulos: vejam, toquem nas minhas mãos, vejam os meus pés. Sou eu mesmo. As mãos cravejadas, os pés cravejados. A marca dos cravos estava lá, mesmo após a ressurreição. Há quem diga, nos estudos da teologia, que essa marca seria removida na ocasião da ascensão, quando Jesus entrasse na glória, quando voltasse para o Pai e assentasse à destra dele. Há outros teólogos, como N. Gruden, por exemplo, que diz essa marca, que permanece após a ressurreição, talvez nunca saia. Talvez Cristo permaneça para lá, e sempre que nós, na glória, olharmos para Ele e vermos as marcas nas suas mãos e nos seus pés, nos lembraremos que só estamos ali no céu por causa do seu sofrimento, por causa daquelas marcas que estão nas mãos e nos seus pés. Ele mostra para os discípulos: sou eu mesmo, não é um outro que está aqui, não é um farsante, não é um ator me representando. O corpo foi glorificado. E nós sabemos, irmãos, que o corpo é o templo do Espírito. As enfermidades, às vezes, elas produzem indignidade no corpo. Não sei quantos aqui já teve a oportunidade de visitar uma ala de uma enfermidade, como câncer, por exemplo, como maltrata o corpo da pessoa. A Covid, como tem maltratado. Recentemente perdemos um rapaz jovem de 20 e poucos anos, 30 anos mais ou menos. O pulmão foi destruído. Quando eu recebi a mensagem no WhatsApp da amiga que me informou, falou assim: Idauro, a Covid destruiu o pulmão dele. Foi a expressão que ela usou. Que bênção saber, que, irmãos, que o corpo será restaurado. O corpo glorificado que Cristo recebeu é uma didática, é uma pedagogia, ensinando para nós que o nosso corpo também será resgatado, restaurado. E lá na eternidade, na glória, enfermidade alguma vai atingir os nossos corpos, porque a glória é ambiente de restauração, de cura, de plenitude, de saúde permanente.
Por isso, João, quando escreve o livro do Apocalipse, diz que lágrima alguma será derramada, dor alguma será experimentada na Nova Jerusalém. Cristo vence a morte, Cristo vence a destruição do corpo. A ressurreição ensina isso para nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem será restaurada plenamente para a glória do nome do Senhor. Terceiro lugar, a ressurreição nos ensina que as Escrituras foram cumpridas, porque Jesus cita os Salmos, ele cita Moisés, ele cita os profetas, naquela conversa que ele tem com os discípulos, mostrando que aquele acontecimento que estava diante dos olhos dos discípulos tinha sido prometido por Moisés, tinha sido prometido pelos profetas, tinha sido anunciado nos Salmos, e agora deixou de ser promessa e virou cumprimento. A ressurreição é uma didática para o mundo, é um ensino para o mundo, porque revela ao mundo que a palavra de Deus é verdadeira. Toda religião tem o seu cânone, tem o seu texto sagrado, o seu texto religioso, onde as normas estão escritas. A Bíblia Sagrada não é apenas um cânone. A Bíblia Sagrada não é apenas um texto religioso, ela é a palavra viva de Deus. Ela é a palavra eterna de Deus. E quando Cristo ressuscita, ressurreição essa que tinha sido prometida, que tinha sido assegurada pela palavra, quando ele ressuscita, ele está dizendo ao mundo: olha, a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia, ela é a verdade, o Antigo Testamento é a verdade, o Novo Testamento é a verdade. Se ele ressuscitou, então eu posso crer que o que aconteceu com ele estava prometido, vai acontecer comigo também, porque assim também está prometido. Paulo vai dizer que nós estaremos para sempre com o Senhor, e por isso nós somos mais do que vencedores. A morte não é o fim, a morte para nós é o início de uma nova vida. A palavra de Deus se cumpriu no evento da ressurreição do Senhor. Se ele não tivesse ressuscitado, como poderíamos pregar? Pregar o quê? A morte de alguém? A morte de um homem que foi sepultado, como todos os outros homens morrem e são sepultados, e cujo corpo é deteriorado. Qual seria a graça dessa mensagem? Qual seria a relevância dessa mensagem? Se ele é como Maomé, se ele foi como Buda, se ele foi como qualquer outro líder, que viveu, pregou virtude, morreu e acabou. E agora o que temos é a sua memória, é a sua história. Mas o evento da ressurreição mostrou que há uma singularidade em Jesus. Ele é o único que morreu e é o único que venceu a morte, é o único que destronou o diabo que usava a morte como aguilhão, como meio de opressão, de assombro dos homens. A ressurreição, portanto, de Cristo é o cumprimento da promessa de Deus e é também para nós uma esperança. Vai também acontecer conosco, um dia nós estaremos reunidos com o Senhor, poderemos até enfrentar a morte. E eu digo que poderemos porque haverá aquela geração que não conhecerá a morte, que estará aqui quando Cristo voltar, que estará aqui quando Ele romper das nuvens e vir buscar a sua igreja, que é a noiva, mas todos aqueles que morreram esperando essa ressurreição vão também ver o cumprimento dessa profecia. A Bíblia, ela é a verdade, a Bíblia, ela é a palavra eficaz e eterna de Deus. Ele cita a Escritura e nós então caminhamos crendo naquilo que a Escritura diz para nós. Mas há também uma quarta verdade que essa passagem ensina. Diz o texto que Jesus, ele, depois de orar, abençoar os discípulos, diz o texto que ele volta para o céu. O céu, o destino final dos homens.
Não é a perdição, irmãos, que nos aguarda. Não é o anonimato, não é o esquecimento que nos aguarda. Não é um grande nada, um grande vazio que nos aguarda. O que nos aguarda é o céu. João vai dizer que ele viu, Apocalipse capítulo 4, eu vi uma porta aberta no céu, e de lá uma voz que me dizia, sobe, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E João sobe em espírito, e quando ele está no céu, diz o texto que ele vê um trono, e quando ele vê o trono, tem alguém assentado no trono, e anciãos, e anjos, e arcanjos adorando ao Senhor. O céu é o nosso destino final, é o triunfo dos eleitos, é a vitória dos remidos. Nós almejamos esse lugar. Jesus nos ensinou que Deus é o Pai celestial, é o Pai que está nos céus, é aquele que governa essa dimensão última da existência. O nosso fim não é no São Miguel, não é na confraria, não é no Maruí, não é também no coração e na memória dos filhos, ainda que seja um lugar virtuoso para que aqueles que foram ocupem na memória, na lembrança, no carinho e no amor da família. Mas mesmo nesse lugar virtuoso não é o nosso destino final. Nós somos o povo do céu, estamos na terra, militamos na terra, pregamos, trabalhamos, estamos aqui, mas não somos desse lugar. Nós somos um povo glorioso que tem um destino glorioso. Nós marchamos para Sião, marchamos para a Nova Jerusalém. E lá nós encontraremos aqueles que já foram, que foram na nossa frente, que passaram pelos umbrais eternos, que lá estão com o Senhor, que entraram no seio de Abraão. Jesus, ele após orar e abençoar, ele retorna para o lugar que ele revolta com triunfo, como aquele general que realmente veio cumprir uma missão de guerra, e ele cumpre essa missão e agora volta e recebe um nome que está acima de todo nome, e ele se assenta ao lado do Pai, de onde ele governa e governa eternamente, e nesse lugar onde ele governa, é para lá que eu e você estamos indo. Isso deve produzir consolo, mas mais do que consolo, deve produzir esperança. Porém, mais que esperança, deve produzir coragem. Por isso não tememos. Por isso mesmo, definhando, o crente canta. Mesmo recebendo um ultimato do médico, o crente celebra. Ele sabe para onde ele vai. Há um céu com as portas escancaradas para ele, e todo aquele que depositar o nome, a sua fé no nome do Senhor, poderá entrar nesse lugar. Cristo foi, e ele disse, eu irei, e eu vos prepararei moradas, eu vos prepararei lugares, assentos, vocês estarão comigo nesse lugar. Esse mundo, queridos, ainda que seja um mundo de dores, mas também um mundo que ora produz algumas alegrias, com algumas conquistas que temos, mas esse mundo não é o nosso lugar. Nós somos o povo do céu. Para lá nós estamos indo, e a ressurreição nos ensina e nos lembra isso. Em quinto lugar, a ressurreição nos dá motivos para louvar. Os discípulos louvam o Senhor. Diz o texto que permanecem no templo de Herodes, adorando, celebrando e cantando ao Senhor. Por isso cantamos ainda há pouco. Por isso não nos lamentamos, não nos ficamos o tempo todo lamuriando, murmurando. Nós somos o povo do louvor, do canto, da adoração, porque Cristo ressuscitou.
E ao ressuscitar, então, essa bênção será compartilhada conosco. Nós podemos louvá-lo nessa manhã também. Mesmo diante da perda, mesmo diante da partida de alguém que nós amamos, mesmo diante do sofrimento momentâneo, nós podemos louvar aquele que ressuscitou e que nos chama para viver eternamente com Ele também. Coragem, esperança, alegria, tudo isso acompanha o evento da ressurreição. Para concluir, eu quero lembrar aos irmãos, lembrar aqueles que também ouvem essa mensagem, talvez à distância online, que estas bênçãos, todas, o louvor, o enfrentamento, a coragem, a esperança, o céu, a ressurreição, tudo isso que eu compartilhei com os irmãos, tudo isso é prometido e será vivido. Não são palavras lançadas ao vento, mas elas são bênçãos que foram oferecidas pela graça de Deus, e elas estão reservadas para aquele que crê em Cristo Jesus. Para obter essa ressurreição, para ter essa alegria, para viver essa bênção, experimentar esse milagre extraordinário, o que o homem precisa fazer é olhar para aquele que morreu e ressuscitou e dizer: eu creio que essa história que é contada por crianças em cantatas, eu creio que essa história que é anunciada por pregadores, por homens e mulheres, por jovens, crianças, eu creio que essa história é verdadeira, eu creio que ela é verídica, eu creio que ela é histórica, eu creio que ela foi um fato, ela não é um conto religioso entre outros. O cristianismo não é um sistema religioso entre outros. Eu creio que tudo isso que está sendo dito, que foi registrado na palavra de Deus, na Bíblia, aconteceu no tempo e na história. E eu quero essa experiência na minha vida. Eu quero essa alegria, eu quero essa paz, eu quero esta esperança. Eu quero enfrentar a vida desta maneira que o pastor disse que o crente enfrenta. E quando chegar o meu momento, eu quero também, após experimentá-lo, viver esta ressurreição e viver eternamente com o Senhor no céu. Essa mensagem, eu creio que realmente aconteceu conforme está sendo compartilhada. Aquele que diz amém, aquele que assina embaixo, aquele que abre o coração e diz: eu creio que foi assim de fato que ocorreu. A Escritura Sagrada diz que este está salvo. Isso parece tão simples. John Stott, escrevendo um livro chamado Como se tornar um cristão, e aí ele orienta: creia em Cristo, deposite em Cristo. Eu lembro as palavras finais daquele livreto. John Stott vai dizer: olha, se você acabou de entregar a vida para Cristo, não se surpreenda se a espinha não se arrepiou, se o quarto não tremeu, se você não ouviu nenhuma voz vinda do céu. O evangelho é simples, é pela fé. Não precisa fazer nada, não precisa subir escadarias, não precisa caminhar quilômetros descalço até uma igreja imensa, uma basílica, segurando uma cruz, uma vela imensa. Não precisa ter esse sofrimento para se sentir de alguma maneira participante do sofrimento de Cristo. Porque o preço único que tinha que ser pago pelo Senhor foi pago. Não há mais preço a pagar. Não há nada que eu possa fazer para acrescentar drama e sofrimento ao evento da cruz. Chega a ser uma arrogância humana achar que devemos sofrer também um pouco para que eu possa me sentir realmente salvo. Não é isso que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus ensina é que é pela fé. É quando eu olho para aquele evento, a qual eu não tinha a menor condição de fazer nada, e vejo Ele fazendo tudo do início ao fim,
eu digo, eu aceito, porque eu não tenho condições de fazer nada para ser salvo. Eu creio que o que Cristo fez foi eficaz, suficiente. E aí, quando entregamos o nosso depósito de fé a Ele, entregamos o coração para Ele, a Bíblia Sagrada diz que o nosso nome, naquele momento, é escrito no livro da vida. E é escrito com sangue carmesim. E é irremovível. Nunca mais sairemos dessa lista. Paulo vai dizer que temos que ser participantes do sofrimento de Cristo, porque uma vez agora unidos com Ele, seremos também alvejados, ridicularizados, perseguidos em alguns momentos, em alguns lugares até presos, em alguns lugares até torturados. Este sofrimento da caminhada, da santidade, da vida íntima, esse sofrimento passaremos. Pagaremos esse preço da vida com o Senhor, do discipulado, da fidelidade. Mas para ser salvo, não há nada que eu e você possa fazer para obter salvação. O homem entra em cena com as mãos vazias, sem nada para oferecer. E Cristo entra com tudo, com sua vida, com seu corpo, com seu sangue, com sua obediência, com sua fidelidade, com sua retidão. Entra com tudo. E quando ele entra com tudo, ele assegura tudo, garante tudo. E se olharmos para ele e dissermos, Senhor, eu creio que o que o Senhor fez basta. Naquele momento, os portões se abrem para nós. Nos tornamos filhos de Deus. O maior milagre da vida acontece. Em alguns casos, em alguns contextos, com choro, com quebrantamento, com muitas lágrimas, e às vezes até com gritos, com gemidos. Pessoas que se sentem muito culpadas, quando descobrem que estão perdoadas, reagem, às vezes com uma explosão emocional, mas outros são contidos. O que salva não é a reação emocional. O que salva é o nome de Jesus. E todo aquele que professar o nome de Jesus está salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo nos salvou. Tem ideia do que seja isso, irmãos? Cristo nos salvou. Estamos salvos. Estamos seguros. Se porventura alguém me ouve nessa manhã que não tem ainda essa salvação, está no leito, está em algum lugar, está em casa, ainda que sozinho ou acompanhado, se crê em Cristo, estará salvo. Ressuscitará também e viverá eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor por aquilo que Ele fez por cada um de nós. Bendito seja o nome da tua glória.